Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Glória seja dada ao nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Desejar ao evangelista Damião e família boas-vindas. Como disse o evangelista Deusiano, estamos aqui remando. Pastor, é um exímio professor da Escola Bíblica Dominical, viu? Irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 1, vamos fazer uma leitura um tanto extensa, então eu peço a compreensão da igreja, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, que nos diz assim: depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses e sendo-lhe pelos judeus posto ciladas, como tivessem de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia e acompanhou até a Ásia Sópatro de Bereia e de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntou-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos juntos, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e foram não poucos consolados. Amém? Por gentileza, tomai o assento, adorando ao Senhor nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Alegria para nós em mais uma vez nós podemos estar na casa do Senhor para glorificar e exaltar ao seu santo e bendito nome. Mas o texto que eu trago para a nossa meditação esta noite é um texto conhecido da igreja do Senhor nosso Deus. E por ser conhecido, fica fácil a assimilação dos irmãos. Mas nós sabemos que aqui este texto está se referindo de uns depois de Jesus, o maior plantador de igrejas do Novo Testamento, ou de Atos dos Apóstolos. Aqui nós sabemos que Paulo está na sua 3ª viagem missionária. E por estar ele em sua 3ª viagem missionária, ele deveria passar pela Macedônia, a Grécia, e depois retornar novamente para a Ásia. Este era o propósito da sua viagem.
O propósito também desta viagem era de fortalecer a igreja que estava crescendo, que estava se expandindo por toda a região, por todos os lugares, e fazendo assim que os irmãos viessem a se fortalecer naquilo que Deus havia ensinado por intermédio da palavra. Nesta noite, se nós estamos aqui, é porque alguém se dispôs, através do Espírito Santo, através da palavra, através da iluminação daquilo que foi lido, daquilo que foi estudado, resolveu, impulsionado pelo Espírito Santo, de pregar a palavra, e esta palavra chegou até nós. É por isso que nós nos encontramos esta noite aqui. Eu gosto muito da expressão que quando diz que quando nós nos reunimos, uns têm salmos, uns têm cânticos espirituais. É neste ambiente aonde a dor muitas das vezes vai embora. É neste ambiente aonde as preocupações, as aflições, elas somem. Por quê? Porque aqui alguém levanta cantando algum hino de louvores ao nome do Senhor, e nós começamos a levantar as nossas mãos e dizer: Jesus, glorificado é o teu nome. E de repente nós nos esquecemos de tudo aquilo que nos afligia. Mas esse texto nos diz que eles estavam reunidos, e aquele dia era o dia de partir o pão, era o dia de comunhão, era o dia de alegria, era o dia de compartilhar aquilo que nós lemos lá no início do livro de Atos dos Apóstolos, acerca da igreja primitiva, que prevalecia a união, que prevalecia a paz, que prevalecia o partir do pão. Imagine só, eles no terceiro andar, assim como nós reunidos aqui hoje, em um ambiente para buscar a Deus. Imagine só as pessoas dizendo assim: olha, está aí Paulo, e esta noite ele vai trazer uma palavra de edificação à igreja. Imagine só as pessoas afluindo para o terceiro andar daquele local. A Bíblia diz para nós que havia muitas luzes no cenáculo. Então eu posso deduzir que por causa das lamparinas, por causa das iluminações que eram colocadas, o ambiente deveria estar um pouco calor, assim como nós estamos aqui esta noite. Mas a Bíblia diz para nós que ali naquele momento estaria um jovem chamado Eutico, que se assentaria num lugar a qual serviria apenas para a entrada de ar, serviria apenas para observar o que estava para fora. E ele vai se assentar exatamente naquele lugar. Eutico quer dizer afortunado. Mas afortunado por quê? Se nós ao lermos a história iremos saber que ele irá cair da janela. Afortunado porque se nós iremos saber que por causa do sono, por causa de um momento de vacilo, ele dormiu e caiu para baixo. A Bíblia diz para nós que agora estão todos reunidos, e eu imagino, parafraseando, conjecturando para nós entendermos, eu imagino que os hinos já haveriam sido cantados, que as oportunidades já haviam sido distribuídas, e que agora Paulo está na posição de pregar a palavra. E por causa do seu discurso, por causa da sua prédica, por causa da sua pregação, de ter se estendido um pouco, agora Eutico vai cair no sono. E aqui há um grande perigo, meus amados irmãos, que nós podemos identificar. Porque Eutico não cai no sono do lado de fora. Eutico não cai no sono porque estava em uma festa, ou estava em uma balada, ou estava em um momento de congratulação ali de amigos. Não, ele estava dentro do lugar de adoração. Eutico estava no lugar
aonde ele iria ouvir a palavra e iria sair edificado. Permita-me dizer uma coisa aqui para você. Quem sabe você veio aqui como Eutico, não se assentando na janela, mas quem sabe o pensamento lá fora. Quem sabe o seu pensamento, a sua mente está na janela, mas permita este baixinho dizer para você: acorda esta noite, a palavra de Deus vai edificar a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Eutico se encontra na janela, e isto preocupa o nosso coração. Não é porque Eutico é jovem, não é porque Eutico é um mancebo, não é porque Eutico tem pouca experiência, porque ele sabia que o lugar onde estava era perigoso. E assim são muitas pessoas que sabem que o lugar em que se encontram é um lugar perigoso, e a qualquer momento podem cair no sono. Mas eu digo, é hora de despertar do sono. Este lugar que é a janela pode lhe trazer um prejuízo. Este lugar que é para a entrada de ar pode lhe trazer causas que podem ser irreversíveis. Então não é o momento de você se encontrar na janela. Se você se encontrar na janela, você pode cair e morrer. Então o ambiente aonde Eutico se encontra é um ambiente de glória. Aonde Eutico se encontra era onde a igreja estava reunida para adorar o Deus vivo. Mas ainda assim ele cai no sono. E isto é um perigo muito grande, meus irmãos, quando nós paramos para analisar e refletir na nossa vida, e refletir naquilo que Deus tem para nós. Isto também é um perigo para o obreiro. Quando o obreiro se encontra na janela, um lugar de perigo. Isto também é um perigo quando a líder do círculo de oração se encontra na janela. É um perigo para quando o líder de jovens se encontra na janela. Mas Deus continua dizendo: é tempo de despertar do sono, é tempo de se levantar e se colocar no meio do povo. Muitos estão dormindo no ambiente de glória, e isto não é normal. Quando eu falo dormir, eu não falo necessariamente por causa do cansaço físico. É naturalmente que durante a nossa semana nós venhamos para a igreja cansados. É natural que em alguns momentos nós venhamos dormir, cochilar. Mas o que eu estou falando aqui é do sono espiritual, em que muitos desses últimos dias estão dormindo, estão sonolentos e não querem mais ouvir a voz de Deus, e não querem se atentar para o perigo que é. Quando nós abrimos a Bíblia em 2 Samuel capítulo 11, nós vamos ver ali que Davi, que era um conquistador, que era alguém que já tinha vencido muitas batalhas, já tinha vencido muitas lutas, já havia enfrentado gigante, já havia enfrentado grandes exércitos. Agora, por um momento de falta de vigilância, irá cair por causa de não observar. A Bíblia diz para nós que no tempo que o rei saía para a guerra, ele agora está no seu palácio, e ele começa a observar e a ver uma mulher por nome Betseba, e agora ele vai inquirir de alguém, e perguntando quem era ela. E todos nós sabemos do fracasso que foi na vida de Davi, por ter desejado a mulher de Urias. Deus esta noite está abrindo os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, e dizendo para nós que no tempo de guerra é para nós sairmos à guerra.
O tempo de guerra não é para nós nos encontrarmos no telhado, não é para nós estarmos observando a janela, não é para nós nos encontrarmos raquíticos, não, mas é o tempo de nós sairmos para a batalha. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Muitos estão precisando ser alertados pelo Senhor por causa deste perigo mortal. Quantas pessoas que nós observamos que pararam na caminhada, que pararam na fé, foram estacionando, foram se colocando na posição aonde estava a janela, e por não observarem, caíram no sono, um sono mortal, um sono que lhes trouxe um grande prejuízo, e acabaram caindo, e acabaram fracassando, e acabaram se esquecendo que ali não era o seu lugar. Nós precisamos nos posicionar. Aquele crente, aquele servo, aquele filho de Deus que não se posiciona no lugar aonde Deus quer, ele está correndo um grave risco de cair na fé. Ele está correndo um grave risco de fracassar na caminhada. Mas nós precisamos nos posicionar e ouvir a voz do Senhor. Nós vamos ver que Eutico vai cair, mas nós vamos ver aqui, irmãos, a preocupação de um pastor. Aquilo que o nosso pastor acabou de falar. No momento em que Eutico cai, Paulo, na mesma hora, para o seu sermão, ele desce até onde estava Eutico, pega Eutico ali naquele momento, e ele diz: acalma, que a vida ainda está nele. Por mais que alguém caia, por mais que alguém fracasse, mas ainda há uma vida. E o sumo pastor está dizendo: te acalma, que ainda há vida, e quanto à vida ainda há esperança. Paulo, naquele momento, agora, através do poder de Deus, através da virtude de Deus, agora vai pegar aquele moço, aquele jovem, vai neste momento dizer que a vida ainda estava nele. Eles irão retornar novamente para o ambiente de culto, e agora vai continuar a pregação normalmente. Sabe o que eu acho interessante? É que pelo menos o texto não nos diz isso. Em nenhum momento Paulo vai usar isso para trazer um êxtase no emocional de ninguém. Paulo não vai utilizar isso para influenciar ou mexer nos sentimentos dos irmãos que estão ali, como alguns pregadores querem fazer, emocionando as pessoas, trazendo um certo êxtase que é apenas emoção. Não, ele não vai se utilizar disso. Ele vai continuar pregando a palavra normalmente. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui esta noite: a palavra de Deus ainda é o que traz edificação para a nossa vida. Se o pregador, por mais fraco que seja, ele não pregar a palavra e ficar só contando história, você pode descartar essa mensagem. Mas por mais simples que seja, se ele prega a palavra, esta palavra vai trazer mudança, esta palavra vai trazer vida, esta palavra vai trazer transformação, esta palavra vai trazer mudança de vida. Por mais fraco que seja, mas é a palavra. E se Deus usar cada um de nós aqui, por mais fraco que sejamos, nós não devemos nunca atrair a glória para nós. A glória sempre vai ser de Deus, a honra sempre vai ser de Deus. Nós somos apenas o cano por onde passa uma água limpa, e pela misericórdia de Deus, Ele se utiliza de cada um de nós.
É só por isso. Se coloque de pé nessa noite. Se porventura você, ao ouvir esta palavra, se encontra assim como Eutico, na janela, e por algum motivo, por alguma causa, acabou lhe empurrando para a janela, mas ao ouvir este texto sagrado, você sentiu a necessidade de despertar deste sono. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, e nós iremos orar por você nesta noite. E nós cremos que da mesma forma como o apóstolo Paulo foi usado por Deus naquele momento e trouxe a vida novamente a Eutico, Deus esta noite pode despertar o teu espírito, e o Espírito Santo pode novamente alegrar a tua alma. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós aqui estamos esta noite, Senhor, falando da tua palavra e dizendo, Jesus, que o Senhor ainda continua operando. Eu não sei, Senhor Jesus, acerca do coração de cada irmão, de cada irmã. Eu não sei, ó Deus, o que foi, o que tem impulsionado para que ele, para que ela venha se encontrar nesse estado de sonolência espiritual. Mas o desejo do nosso coração esta noite é que o Espírito Santo venha acordar esta pessoa, venha despertar deste sono. Quem sabe, ó Deus, as janelas que ela tem acessado são as redes sociais, são conversas indecorosas, são algumas coisas que fazem com que o Espírito Santo de Deus venha se afastar, venha se distanciar. Mas Jesus, nesta noite, debaixo do sangue de Jesus, nós queremos declarar que haverá vida novamente, que haverá vida novamente, que o Espírito Santo de Deus irá trazer novamente o gozo, a alegria da salvação. Senhor, que cada irmão, cada irmã que aqui está esta noite possa sentir a virtude, possa sentir a alegria, possa sentir o gozo, e assim, Senhor, possa voltar a congregar com alegria, possa voltar a cantar com alegria, possa voltar, ó Deus, a ser um instrumento na casa do Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, nesta noite, e por fé nós te agradecemos. Amém e amém.